E aí pessoal, dando início aí à nossa aula de volumetria de precipitação. Numa titulação por precipitação, precisamos investigar o que ocorre durante a titulação, ou seja, como está variando a concentração dos reagentes e produtos. Assim, pode-se utilizar essas informações para deduzir uma expressão algébrica que descreva de forma matemática o comportamento químico observado. Então é bastante importante quando a gente pensa sobre volumetria de precipitação, a construção também da curva de titulação, tá? E para isso a gente vai analisar aí um comportamento muito interessante, tá? Que é estudar aí a análise de uma amostra desconhecida. No caso aqui, a nossa amostra desconhecida, né, vai ser uma análise de um soro fisiológico. Nós vamos pegar uma concentração aí de soro fisiológico da ordem em termos de íons cloreto 0,15 mol por litro. Isso corresponde em teor de 0,9%. Né? Pegando essa alíquota de 50 ml, a gente vai fazer a titulação. Então, o que nós temos aqui no Erlenmeyer, a nossa amostra desconhecida, que vai ser o titulado, e dentro da bureta nós teremos aí o titulante. O titulante, como a gente vai usar, vai ser o nitrato de prata 0,10 mol por litro de concentração em quantidade de substância. A grande diferença da titulação de neutralização, né, que a gente viu aí na aula anterior, é que lá a gente estava interessado no equilíbrio aquoso, né? Correspondente aí à constante de equilíbrio daquele sistema. Aqui nós também temos um equilíbrio aquoso, porém agora nós temos o chamado produto de solubilidade, então nós temos o KPS. Então, além de todos os materiais correspondentes, como o titulante e o titulado, que vão influenciar o ponto final da titulação, o nosso ponto final também vai ser influenciado pelo produto de solubilidade, ou seja, como nós vamos ter a formação de um precipitado, esse precipitado geralmente tem uma constante de equilíbrio de dissociação bastante baixa, correspondente, consequentemente, né, isso vai fazer com que parte do meu precipitado se dissolva, e então considero a solubilidade desse precipitado em solução. Nesse caso aqui específico, como a gente tem o cloreto, né, a reação para esse tipo de análise é essa daqui. Então eu tenho íons prata mais reagindo com íons cloreto, formando então o cloreto de prata. O cloreto de prata é um sólido, ele se precipita, tá? Ele é pouco solúvel, né? Isso é dado pela sua constante de solubilidade, né? Ou produto de solubilidade, que é 1,8 vezes 10 a menos 10. Então, nós vamos analisar três pontos específicos da nossa curva de titulação, que são: antes de ter o ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. Então, antes do ponto de equivalência, todo o material que a gente adiciona na solução consome os íons cloretos presentes, tá? Então, a quantidade de prata remanescente vai ser dado pela relação aqui entre o KPS e a concentração de íons cloretos presente. Essa concentração de íons cloreto nada mais é que a concentração de íons cloreto inicial menos a concentração de íons cloretos titulado. A concentração de íons cloreto titulado nada mais é que igual a concentração de Ag mais adicionado, tá? Então, fazendo a substituição aqui na fórmula, aliás, nós teremos o valor correspondente à quantidade de Ag mais remanescente, tá? Isso antes do ponto de equivalência ou do ponto final da titulação. Agora, no ponto
de equivalência, né, o que nós temos é que a concentração de íons prata em solução vai ser igual à concentração de íons cloreto em solução, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer é igualar as duas concentrações. Essas concentrações, consequentemente, se torna a solubilidade do precipitado, porque você consumiu durante o processo todo o seu íons cloretos presente em solução, né? Então agora o que a gente está vendo é simplesmente o quanto o meu material que está precipitado se dissolve, tá? E isso leva em consideração o produto de solubilidade aqui. Então, como isso aqui é Z, nós igualamos ao produto de solubilidade, Z vezes C é Z quadrado, tira a raiz do produto de solubilidade, vai me dar um valor de 1,34 vezes 10 a menos 5, tá? Então, para esse sistema, né, a concentração dele vai ser exatamente igual à concentração ao produto solubilidade, a raiz do produto de solubilidade, tá? Após o ponto de equivalência, a concentração do íon prata será calculada levando em consideração o fator de diluição da quantidade de Ag+ adicionado em solução, tá? Então, quanto eu colocar a mais, eu tenho que fazer uma relaçãozinha ali e determinar o quanto vai ser a minha concentração no ponto após o ponto de equivalência. Aqui nós temos um gráfico que representa essas três regiões, né? Então aqui, essa tabela ela foi construída baseada nessas fórmulas que eu mostrei anteriormente, tá? Então no início, quando você tem pouca adição aí de volume de Ag+ em solução, quem controla a concentração de Ag+ em solução vai ser a primeira relação lá que a gente viu, né? Vai ser essa relação aqui, ó. Então a quantidade de íons permanecente em solução é controlado por essa relação aqui, ou seja, ela é inversamente proporcional à concentração de íons cloreto em solução. Então, como você adicionou zero aqui, zero seria aqui, zero é aqui, então a concentração desse cara aqui no início da minha titulação é exatamente a concentração do início do meu processo, tá? Então é isso aqui dividido por 0,15 e é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. A concentração de íon série menos em solução é igual a 0,15. Substituindo na fórmula, nós temos que a concentração de Ag+ vai me dar o valor de 1,2 vezes 10 a menos 9. Consequentemente, quando eu aplico a função logaritma, né, P Ag+, né, ou menos o log de Ag+, vai me dar o valor de 8,922, tá? Então perceba que antes de chegar no ponto de equivalência, a minha reta muda muito pouco o valor correspondente à concentração de Ag+, tá? Conforme eu vou adicionando, ela vai decaindo, né? Mas ela vai mudar bruscamente no ponto de equivalência. No ponto de equivalência eu tenho uma mudança dele. E ele é exatamente nesse caso específico, né? Para essa concentração, onde você tem concentração do nitrato de prata 0,10 e concentração de íons cloreto em solução 0,15, o valor para essa situação é correspondente a 75 ml, tá? Nesse ponto, né, você tem um equilíbrio de solubilidade, né? Consequentemente, todo o Ag+ introduzido no meio reage com série menos, né? E o que eu tenho na prática é a solubilidade desse cara. A solubilidade desse cara vai me dar o valor de 1,34 vezes 10 a menos 9, tá? Esse zero aqui corresponde a um valor muito baixo, né? Como o valor é muito baixo aqui, 1,34, por isso que na verdade ele não é exatamente zero, né? Ele é 1,34, que é o valor do produto de solubilidade
do AgCl, né? Quando eu faço então o PAg+, nós temos o valor de 4,873, que é esse ponto aqui, tá? E após o ponto final, conforme você vai adicionando, como essa concentração aqui é muito baixa, né? O que devemos levar em consideração é simplesmente o valor de Ag+ adicionado em solução, levando em consideração o efeito de diluição, tá? Então, quanto mais você adiciona, mais você dilui o sistema, mais você tem o valor sendo normalizado pelo volume total da solução, né? Por isso que quando você adiciona 0,10 aqui, o valor em número de mols passa a ser diferente aqui, porque agora eu tenho um volume de 80 ml. Então tem que fazer um efeito de diluição aqui para calcular a concentração e quantidade de substância de Ag+ presente em solução. Fazendo essa relação aqui, nós encontramos que o menos o log desse valor vai me dar o valor de 1,2. Perceba que a variação também é pequena aqui, por mais que eu adicione 100 ml, o valor praticamente não se altera, ou seja, fica praticamente constante aqui, né? Então aqui nós temos três curvas, né? Primeira curva aqui 0,15, segunda curva 0,015 e terceira curva 0,015 mol por litro, né? Perceba que o ponto de inflexão é sempre o mesmo, né? Porém, o que se altera aqui é o valor da concentração de Ag+, tanto no início quanto no fim aqui, né? Conforme você vai diminuindo aqui, o efeito é mais pronunciado, né? Ou seja, se a concentração for muito pequena e o KPS for muito pequeno, você não vai conseguir ver essa mudança brusca aqui, né? Então, para as titulações e precipitações, é importante verificar isso também, tá? Qual é a concentração do titulado e qual é a concentração do titulante, tá? Com respeito ao KPS. Porque se não tiver uma variação muito brusca, você não consegue visualizar de forma adequada o ponto final da sua titulação. Então, reforçando os cálculos que a gente já mencionou nessa parte aí anterior, né, que a gente viu analiticamente, agora a gente vai ver algo mais qualitativo, né? Como que se faz aí cálculos desse tipo, né, na prática mesmo. Então nós temos aqui um exemplo, né? Durante uma análise titrimétrica, uma amostra de 250 ml de uma solução de NaCl com concentração 0,15 mol por litro é titulada com uma solução de nitrato de prata com a concentração e quantidade de substância igual a 0,05 mol por litro. Determine o ponto de equivalência para essa análise em termos do volume do titulante e o PAg+. Toda vez que a gente fala P, a gente está falando da função log, menos o log da concentração, no caso aqui específico de Ag+. Lembra lá do pH? pH nada mais é que menos o log de H+, tá? Então aqui a gente também define da seguinte maneira o PAg+. Dados aqui o KPS do AgCl, 1,8 vezes 10 a menos 10. Então, é importante aqui sempre montar a equação química, tá? Ag+, sistema aquoso, lembrando que isso aqui já perdeu a definição, né? A gente tem que escrever ele na forma sem ser sobrescrito, né? Mas isso aqui eu peguei do livro, então acabou que ainda está com essa definição aqui anterior, mas não tem problema. Agora nos próximos você pode usar ele na forma simplesmente escrito na frente aí do Ag+, tá bom? Só um adendo aí, né, para vocês não acharem que está errado, não é que está errado, que isso aí eu peguei um dado que estava assim e eu não quis fazer uma modificação, tá bom? Reage com Cl-, formando então a AgCl. Então o que eu vou fazer aqui é o efeito de diluição, né, para determinar o número de mols que está sendo titulado. Lembrando que aqui é 1 mol para 1,
né? Então, um mol de Ag+ reage com um mol de Cl- para formar um mol de AgCl. Então, o meu reagente reage com uma proporção de 1 para 1, tá? Consequentemente, eu tenho lá transformar isso aqui em litro, porque a concentração está em litros, né? Então eu tenho que passar 25 ml para litro, então ficou 0,025 litros vezes 0,15 mol por litro. Isso aqui é o número de mols de equivalente que eu tenho da minha substância, e eu preciso saber quanto que é o volume que eu vou precisar para neutralizar essa substância. Como é 1 para 1, é simplesmente fazer essa relação onde o número de mols do titulado é igual ao número de mols do titulante, né? E aí você acha o volume. O volume aqui vai ser o volume de 75 ml, tá? Para a gente calcular o pH+, né? A gente vai utilizar aí vai calcular no ponto de equivalência a concentração de Ag+, né? A gente já sabe que no ponto de equivalência a concentração de Ag+, ela se iguala à concentração de Cl-, porque é a dissolução do produto formado. Então é o produto que formou que vai se dissociar, né, através do seu KPS. Nós já vimos na equação anterior que toda vez que acontece isso, eu posso igualar a uma constante. Aqui eu igualei a A, né? Então, ou seja, as concentrações tanto de Ag+ como de Cl- é igual a A. Faço a substituição na fórmula aqui, A vezes A quadrado. Tiro a raiz desse valor, vai me dar o valor de 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Então essa é a concentração tanto de íons cloretos presentes em solução, como de íons Ag+ presentes em solução. Aplico a função logarítmica, menos o log dessa concentração, menos o log de 1,34 vezes 10 a menos 5, vai me dar então o valor de 4,87. Tá? Nós temos que levar em consideração sempre a quantidade de algarismos significativo. Nós temos 3 algarismos aqui dentro, né? 3 algarismos aqui. Todos os outros valores tinham 3 ou mais algarismos. Consequentemente, a minha resposta final aqui também tem 3 algarismos, né? Muito bom. Bem, durante o processo de titulação, né, por precipitação, nós precisamos identificar o ponto final da titulação. Existem duas maneiras aí, dois métodos que são bastante utilizados, né, para tentar visualizar o ponto final da titulação. Um dos métodos é chamado método de Fajans e o segundo método é o método de Vollard, né? Na primeira metodologia, né, se faz uma titulação de um indicador de adsorção, ou seja, uma substância que interage com as partículas formadas do precipitado. Geralmente essa substância é um corante que, após adsorver no precipitado, o mesmo muda de cor. A técnica se baseia no fato de que a carga do precipitado no início da precipitação é negativa devido ao excesso de ânions na solução titulada. Tá? Lembrando, você está titulando lá o íons cloreto. O íon cloreto tem carga negativa. Então, quando você começa a formar o precipitado de cloreto de prata, esse cloro menos, ele se adere a essas partículas, né, que está sendo formada de precipitado de cloreto de prata. Então, essa partícula ela fica carregada negativamente. Tá? Bem, e essa propriedade é bastante interessante porque você vai usar um indicador de adsorção que, ao se ligar a esse precipitado, ele vai mudar a cor. Geralmente, esse indicador eles são substâncias, né, aniônicas. Né? Então, quando você tem a carga negativa, ele não vai se agregar ao precipitado, ele vai ficar em solução e não vai mudar de cor. Quando você chega no ponto final da titulação, o que você faz agora é ter um excesso de Ag+ em solução, porque ao se adicionar
o titulante na solução, você vai ter uma quantidade maior, porque não precisa mais de Ag para reagir com Cl menos, e esse Ag mais vai se ligar à sua partícula formada, dando a esse precipitado uma carga positiva. Como você tem um indicador aniônico, né, ele vai desejar se ligar a esse precipitado, e ao se ligar a ele, ele vai mudar de cor, e eu vou visualizar o ponto final através desse tipo de interação, tá? Bem, no segundo método, né, a técnica se baseia na titulação de retorno, ou seja, utiliza um excesso de Ag+ para titular os íons de haleto, por exemplo, de cloreto, bromo, iodeto, tá? Então posso ter qualquer um desses caras aí, né, para ser titulado. Então o que eu faço na prática é, durante a titulação, eu adiciono uma quantidade X de Ag+ maior do que o necessário para finalizar a titulação, tá? Após eu fazer isso, né, eu vou retirar o precipitado formado, vou lavar ele para tirar qualquer excesso de prata que esteja precipitado junto com ele, né? A coprecipitação, você lava o precipitado, recolhe todo esse material, né, e titula essa solução que está livre do precipitado, tá? Nessa solução você tem o que? Um excesso, o restante da prata que não foi consumida durante o processo inicial, tá? E aí quando essa prata vai ser titulada, né, através de algum tipo de solução padrão. No caso, a solução padrão que a gente vai usar é o tiocianato de potássio, tá? Na presença de ferro 3, tá? Então essa solução tem que ter ferro 3 junto com ela, porque após o procedimento, né, é a formação de um complexo de ferro com o grupo tiocianato, tá, que vai me dar a mudança da coloração, tá? Então você titula ela na forma de tiocianato de potássio, vai formar o tiocianato de prata, tá? Quando você acabar de consumir o tiocianato de prata, o que vai restar é o ferro em solução. Então o tiocianato vai reagir com o ferro em solução, formando um complexo de ferro SN2+, né, que esse cara tem a coloração vermelha, e aí eu indico, né, o final da minha titulação através dessa análise. E tendo esse volume gasto de tiocianato para titular esse restante de Ag+ presente em solução, eu faço uma conta final, né, onde você tem o valor consumido lá na primeira titulação, o valor que eu adicionei menos esse que restou, vai me dar o valor da concentração de íons haletos presente na minha análise, né? É um pouquinho mais complexo, mas dá para fazer aí. Mais exemplos, né? Outro exemplo interessante aí, né? Agora usando o brometo de sódio, né? A gente falou bastante do cloreto de sódio, mas isso também vale para o brometo de sódio. O que muda aqui é o KPS do brometo de prata. Nesse caso aqui o valor é 7,7 vezes 10 a menos 13, tá? Então a pergunta é o seguinte: quantos mililitros de nitrato de prata a uma concentração de 0,35 mol por litro são necessários para titular 50 ml de uma amostra de brometo de sódio, NaBr, a uma concentração em quantidade de substância igual a 0,25 mol por litro? Então a resolução aqui é simples, né? Você tem lá o Ag+ reagindo com o íons brometo, formando então brometo de prata. Para calcular o volume no ponto de equivalência, então eu preciso determinar qual que é o número de mols presente na minha amostra desconhecida. Isso é feito simplesmente multiplicando o volume da minha amostra vezes a concentração
de, de, de brometo de sódio, né, da minha amostra. Nesse caso aqui é 0,25 vezes 50 ml, transformando 50 ml em litro. Então é exatamente isso que a gente faz aqui. Então 50 ml em litros vezes 0,25. Então eu já transformei os 50 ml e passei para litro. Então ficou 0,050, tá? Isso aqui vai ser o volume que eu quero determinar, e aqui a concentração do nitrato de prata, ou seja, do titulante. Quando eu faço a conta aqui, eu vou encontrar o valor de 35,71. Levando em consideração três algarismos significativos, né, porque aqui nós temos 3, então aqui a gente pode apagar esse 1 aqui, fica só 35,7. Bem, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Até mais.